Olá, viva você! Saúde, paz, alegria e muita sinergia. Em nossa videoaula anterior, cuidamos de conhecer um pouco mais sobre os hábitos e as características do Homo de Neandertal. Também constatamos que essa espécie não apenas viveu contemporaneamente com a espécie Homo sapiens, mas com ela cruzou e procriou. Na medida em que novos fósseis vão sendo descobertos, novas evidências de proximidade entre essas duas espécies vão surgindo, como mostraremos nesta videoaula, quando finalmente chegamos ao Homo sapiens. Os sapiens, nossos ancestrais diretos, aparecem na cronologia por volta de 200 mil anos. É a primeira espécie do gênero Homo que aparece com um queixo bem formado e o crânio com a conformação dos humanos de hoje, com cerca de 1.350 centímetros cúbicos, ou 2% do peso corporal. Os sapiens eram caçadores hábeis, cozinhavam carne, usavam roupas de pele de animais e construíam lanças e cabanas. Com essas habilidades, espalham-se pela Europa, pela Ásia, ocupam a Austrália, chegam à Sibéria e daí seguem para a conquista das Américas. E os sapiens fazem isso já ocupando o topo como o maior predador do universo. Em cada parte do planeta ocupada, deixaram como marca da índole predatória a extinção de várias espécies e a afetação do próprio meio ambiente. Por volta de 50 mil anos atrás, desenvolvem um pacote comportamental absolutamente novo e criativo, a que se dá o nome de explosão criativa do Paleolítico Superior, da qual falaremos adiante. Mas que história é essa de que antes do Homo sapiens o homem não falava? A informação de que nossos primeiros ancestrais não falavam, às vezes causa tanta surpresa quanto a informação de que eram carniceiros. Mas é tão verdadeira quanto esta. Como já vimos, estima-se que o processo evolutivo da raça humana, que nos trouxe até os dias de hoje, teve início cerca de 3,2 milhões de anos atrás, com os australopitecos, e a seguir com o Homo habilis, assim conhecido por já ter alguma habilidade no desenvolvimento e no manejo de algumas ferramentas, feitas a partir de ossos de animais e de pedras. Mas ainda não falava, como também não falava o Homo erectus e talvez o Homo de Neandertal. Supõe-se que a comunicação entre os humanos dessa época era semelhante à dos demais mamíferos, ou seja, eles se comunicavam através de expressões faciais, gestos, gritos de raiva, de alegria ou de dor, e ainda expressões onomatopeicas, ou seja, vozes imitando animais.
Só nos é dado formular hipótese de que, assim, ao longo de milhões de anos, tenham nossos ancestrais desenvolvido um imenso arsenal de recursos de comunicação corporal, tais como um simples sorriso de simpatia, uma risada mais eufórica ou uma estridente gargalhada, um semblante raivoso, um olhar de ternura ou uma expressão de medo. Também fazia parte deste arsenal caretas que expressavam diferentes sentimentos, o franzir a testa para demonstrar dúvida ou preocupação, gritos de chamamento ou para afugentar animais, e, como seria natural, gestos e expressões de carinho ou de ameaça. Hélio Sodré, em sua obra História Universal da Eloquência, chega mesmo a admitir que tenha surgido aí a eloquência dos gestos, antes mesmo da eloquência da palavra. Eloquência que nós, humanos de hoje, herdamos e aperfeiçoamos. Esta habilidade de falar através da linguagem corporal e da expressão facial, nós a temos conosco desde o nascimento. É instintiva e natural. Manifesta-se no choro do bebê para dizer de suas necessidades ou no sorriso para expressar seus sentimentos. Nós não apenas herdamos a linguagem corporal de nossos ancestrais, como também a aprimoramos ao longo do tempo, dando-lhe mais vida e mais emoção. Embora isto não seja objeto de nossa atenção em nossa comunicação do dia a dia, tampouco na oratória contemporânea. Poucos têm consciência da importância dos gestos e das expressões corporais no processo de comunicação, embora deles façam uso automaticamente. Porém, não os treinamos, não os aprimoramos e tampouco os praticamos corretamente. Quer exemplos? Vou trazer vários para você neste Eureka. Este é um Eureka com várias perguntas para você. Vai ser um Eureka divertido. Vá dando pausas em seu vídeo e praticando os gestos necessários para responder as perguntas que irão aparecer aí na sua telinha. Se você não falasse, como convidaria seu amigo para caçar? Se você não falasse, como diria que está com medo? Se você não falasse, como diria que está apaixonada ou apaixonado? Se você não falasse, como pediria um pedaço de carne assada? E aí, gostou do Eureka? Foi divertido? Continue exercitando. Imagine novas situações em que você deveria se expressar apenas com a linguagem corporal para realizar um pedido. Voltemos agora ao nosso conteúdo. Na pré-história, como nossos ancestrais ainda não tinham uma linguagem falada capaz de transmitir suas ideias e pensamentos, podemos dizer que a linguagem corporal representava quase 100% da comunicação. É claro que também, na modernidade do hoje,
Como veremos ao longo do curso, a linguagem corporal é de fundamental importância na oratória familiar, na oratória do trabalho e na oratória social. Mas em que percentual isto se dá? Nos dias de hoje, que percentual de importância você atribuiria à linguagem corporal e à linguagem falada? Tem sido recorrente em palestras e cursos de comunicação a menção à pesquisa de Albert Mehrabian, atribuindo 55% de importância para a linguagem corporal, 38% para o modo de falar e 7% para o conteúdo da fala. Mas há uma equivocada interpretação destes percentuais quando utilizados para ressaltar a importância da linguagem corporal. Confesso que eu mesmo já interpretei esses números de forma imprecisa. Imagino que você já tenha ouvido falar nesta pesquisa e nos números apresentados. Eis que transformaram-se em um mito e são comumente mencionados em seminários, palestras, cursos de oratória e, sobretudo, na internet, para desgosto do próprio Mehrabian. Em verdade, o que o emérito professor de psicologia da Universidade da Califórnia pretendia, através de números e equações mais elaboradas, era demonstrar, utilizando-se de sua pesquisa, quão importante é manter a congruência entre a linguagem corporal e a linguagem verbal ao expressarmos nossas emoções durante o processo de comunicação. As conclusões do estudo de Mehrabian dizem respeito ao que ele chamou de a mensagem silenciosa. Como é que as pessoas comunicam as suas emoções e que, quando as palavras e as mensagens não verbais estão em conflito, as pessoas tendem a acreditar nas mensagens não verbais. E isto é uma conclusão muito importante, porém, bem diversa da interpretação que lhe vem sendo dada através da equação 7,38,55. Assim, creio eu, não deve o orador preocupar-se com números, e sim utilizar a linguagem corporal e a linguagem falada de forma harmônica e congruente. Logo, este esclarecimento não afasta a importância que deve ser dada à linguagem corporal, à linguagem falada e ao modo como se fala. Quem se preocupa em se comunicar bem deve ter sempre presente que, ao nos relacionarmos com as pessoas, somos julgados de 4 formas. Somos julgados pelo que somos julgados pela aparência, somos julgados pelo que falamos e somos julgados pelo modo como falamos o que falamos. Voltaremos a falar sobre este tema em outro momento do nosso curso para mostrar o como e o porquê desses julgamentos que fazemos até mesmo inconscientemente. Mas, afinal, quando o homem começou a falar, passaram-se milhões de anos para que os humanos, através do lento e gradual desenvolvimento do cérebro, pudessem também desenvolver
uma comunicação oral. Sem ela, o homem teria ficado parado no tempo, sem qualquer evolução cultural. Por isso, podemos afirmar que o primeiro grande salto na história do desenvolvimento humano foi, sem dúvida, a articulação da fala como um meio de comunicação. Se o homem não tivesse evoluído para o desenvolvimento dessa linguagem, certamente estaria até hoje equiparado com o Homo habilis. Quando, como e onde isso ocorreu é a pergunta para a qual não existe uma resposta precisa. Continua sendo um dos grandes mistérios da história. Eis que não há documentos ou escritos que possam comprovar a exatidão do tempo e do local onde isso se deu. Supõe-se que o desenvolvimento da linguagem falada tenha se dado com o Homo sapiens. Há 150 mil anos, os sapiens povoavam a África Oriental, já com todas as características do homem moderno. E há 70 mil anos, espalharam-se pela Península Arábica e pela Eurásia. Imagina-se ter sido esta a época em que tenha surgido novas formas de pensar e de se comunicar. Para Walter Neves, o paleontropólogo e professor do Instituto de Biociências da USP, isso pode ter ocorrido por volta de 50 mil anos antes de Cristo, quando nossa espécie desenvolveu o módulo de significação que nos permite produzir e manipular símbolos, ou seja, uma capacidade ilimitada de dar significados a coisas que existem e até mesmo as que não existem. Extrai-se daí a hipótese de que a aquisição da fala tenha ocorrido com o Homo sapiens ou no tempo do Homo sapiens, no tempo da explosão criativa do Paleolítico Superior. No tempo em que o Homo sapiens, sem que a ciência saiba como e porquê, desenvolveu um pacote de habilidades que até então não as tinha e que vai conduzir os humanos para conquistas inimagináveis. A esse período, que tem sua marca inicial por volta de 50 mil anos e no qual ocorrem as primeiras manifestações de arte e cultura dos humanos, é que se dá o nome de explosão criativa do Paleolítico Superior. É o tempo das grandes transformações, começando pelo cérebro, que se molda com um crânio de 1.350 centímetros cúbicos, ou seja, com a mesma estrutura cerebral que temos nos dias de hoje. A partir de então, com uma ilimitada capacidade cognitiva e criativa, o Homo sapiens manifesta aí a sua espiritualidade, criando os primeiros rituais de sepultamentos, o que revela sua crença na vida após a morte. Aparece aí também o sentimento religioso. Cria os primeiros adornos, quem sabe uma primeira preocupação com a aparência, aflorando aí a vaidade humana, ou, quem sabe, o desejo de ser empático.
A empatia, como veremos em outro momento do curso, é essencial no processo de comunicação e no relacionamento com nossos semelhantes. E sua origem pode estar também na pré-história. Cria ainda as primeiras esculturas e faz as primeiras pinturas em cavernas, o que pode ser visto como o desejo de representar ideias e sentimentos. São as primeiras manifestações culturais e as primeiras manifestações do desejo de contar histórias. Refaz e desenvolve novos instrumentos de pedra lascada, dando-lhe mais letalidade no abate de animais e também para a segurança ou para o confronto com os próprios humanos. E provavelmente adquire a habilidade de se comunicar através da linguagem falada. Habilidade que pode ter sido compartilhada com os neandertais, com quem os sapiens se relacionaram e cruzaram, sem que se possa precisar quem exatamente falou primeiro. De todo modo, a partir de então, o homem foi desenvolvendo sons elementares para nominar as coisas, pessoas e ações. E o mais importante, desenvolver e expressar ideias de forma mais clara e inteligível, trocar informações, falar sobre o passado, discutir o presente e planejar o futuro. Essa capacidade de comunicar através da palavra e também a capacidade de usá-la de uma forma criativa e única que torna o homem diferente dos outros animais. Todos os animais, inclusive os insetos, como observa Yuval Noah Harari, tem alguma forma sofisticada de linguagem para informar sobre a existência de alimentos. Porém, delas se diferenciam a linguagem dos humanos pela versalidade, pela nossa capacidade de nos conectarmos a uma série limitada de sons e sinais e, a partir daí, produzir um número infinito de frases, cada uma delas com um significado diferente. E ainda pela nossa capacidade de armazenar, alterar, ampliar e comunicar uma quantidade extremamente
extraordinária de informações sobre o mundo que está à nossa volta, sobre o mundo que percebemos através dos sentidos. Ainda, segundo Harari, pela nossa capacidade de transmitir informações sobre coisas que sequer existem. Até onde se sabe, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, que nunca tocaram ou que nunca cheiraram. Lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a revolução cognitiva. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer: cuidado, um leão. Graças à revolução cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. A revolução cognitiva a que se refere Harari é a explosão criativa do Paleolítico Superior, resultante da aquisição pelo Homo sapiens de um módulo de significação, ou seja, a capacidade de dar significado às coisas. Para Walter Neves, o módulo mental da significação adquirido pelo Homo sapiens tornou-se o grande diferencial para a espécie, dando-lhe uma capacidade operacional que os hominíneos que nos antecederam não tiveram. Os neandertais, por exemplo, apesar de extremamente eficientes em resolução de problemas reais, agiam sem utilizar o modo de significação, pois não o tinham. Para o professor Walter Neves, nenhum neandertal jamais olhou para o céu e se perguntou: de onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Há 200.000 anos, diz o professor Neves, já tínhamos o homem fisicamente moderno, ou seja, o Homo sapiens com as mesmas características físicas do homem do século XXI. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200.000 anos, e só cerca de 150.000 anos depois, ou seja, por volta de 50.000 anos atrás, adquire inexplicavelmente esse módulo de significação. E isso significa que entre nossa origem, aproximadamente 50.000 anos atrás, também não dispunhamos em nossa mente de nenhum módulo de significação. Por isso, quando se analisa o comportamento dos primeiros sapiens, ele é indistinguível do comportamento dos neandertais, por exemplo. Assim, a revolução do significado ou a revolução criativa do Paleolítico Superior, como é conhecida, deu-se apenas por volta de 50.000 anos. Por isso se diz hoje que o homem moderno é produto de duas etapas evolutivas e conjugadas. Primeiro, apareceu o homem anatomicamente moderno, ou esqueletalmente moderno, por volta de 200.000 anos, para apenas por volta de 50.000 anos
surgir o homem comportalmente moderno. E foi apenas após a Revolução Criativa do Paleolítico Superior que o Homo sapiens deixou a África para, de forma incontida, extinguir e substituir todas as demais espécies. Dotados agora de uma mente mais complexa e poderosa que qualquer outro hominíneo anterior, fomos capazes de ocupar regiões do planeta antes impensáveis, incluindo aí as altas latitudes norte, cujo frio demandava, para a sobrevivência, intrincados meios tecnológicos de adaptação e formas precisas de comunicação, antes indisponíveis. Ainda firmando-nos nas lições do professor Walter Neves, podemos dizer que a mente moderna, surgida por volta de 50 mil anos, engendrou criatividade e significado em todas as dimensões da vida. Somos, assim, a única criatura no planeta dotada de pensamento simbólico. Essa é, segundo ele, nossa única singularidade, não repartida com o resto do reino animal, ou pelo menos com parte dele. E não se trata de uma singularidade trivial, aquelas que caracterizam as demais linhagens evolutivas que existiram e que ainda existem no planeta. Esse poder de significar as coisas, que está diretamente ligado à aquisição e desenvolvimento de uma linguagem verbal, é que vai distinguir caracteristicamente esse novo Homo dos demais seres vivos. Neste sentido, diz Hélio Sodré, o que passa a distinguir caracteristicamente este novo homem dos demais seres vivos inferiores não é propriamente a inteligência, porque muitos animais são inteligentíssimos, nem tampouco o gosto, porque muitos possuem sentimentos estéticos. Só pela palavra, diz Sodré, os homens se afastam profundamente de todos eles, elevando-se a um nível de incontrovertida superioridade. Com efeito, se observarmos os demais seres vivos, veremos que há animais cantores, como também os há bailarinos, executores de indescritíveis coreografias. Não é só. As formigas e as abelhas, observem com atenção, parecem querer rivalizar-se com os homens em suas construções arquitetônicas. Alfonso Reyes vê uma outra característica. Para ele, o homem é o único ser dotado de uma alma racional. E esta alma racional, diz ele, se revela em todos os seus atos. Porém, sua expressão característica é a palavra. Se para Sodré a eloquência dos gestos surgiu antes mesmo da palavra falada, vejo como aceitável admitir que a oratória, como forma de expressão do pensamento, dos desejos e dos sentimentos, tenha surgido concomitantemente com a aquisição da palavra e sempre
esteve presente durante todo o processo de desenvolvimento da fala, da oratória como arte. No decorrer do tempo, na medida em que alguns Homo sapiens dela fizeram melhor uso, deve ter surgido também o mito de que a oratória seria algo reservado para poucas pessoas predestinadas, criando assim a falsa ideia de que a comunicação do dia a dia, seja em família, no trabalho ou na vida social, não é oratória. Essa falsa ideia faz com que as pessoas vejam a oratória como uma habilidade sem maior importância e não merecedora de maiores atenções. Essa forma de pensar, sem dúvida, é um grande equívoco. Afinal, foi utilizando essa oratória do dia a dia para manifestar suas ideias, seus desejos e seus projetos que o homem tornou-se apto a aventurar-se por terras outras fora do continente africano. E foi utilizando o dom da fala, a habilidade da comunicação, que o homem encontrou os meios necessários para dominar o planeta Terra. O caminho percorrido inicialmente para esta jornada épica é objeto de várias teorias, como ilustra o mapa de migrações que você vê na imagem. O certo é que, com o exercício habilidoso das novas ferramentas e dos instrumentos fabricados e com o domínio da oratória, o Homo sapiens vai evoluir continuamente com um indomável espírito desbravador. Foi assim que o Homo sapiens, nosso ancestral direto, impondo-se como única espécie sobrevivente, partiu para a conquista do planeta Terra e, inimaginavelmente, ambiciona agora o desbravamento do espaço sideral.